Graça e paz, uma boa noite, uma sexta-feira maravilhosa para todos nós. A nossa está muito bem, né, amor? Porque estamos aqui buscando o reino de Deus em primeiro lugar e com a certeza de que Deus colocou você aí desse lado para formarmos esta grande corrente, este grande cinturão espiritual, para ouvirmos a voz de Deus em mais uma reciclagem ministerial. Nós vamos tratar deste tema, ministros de uma nova aliança, em nome de Jesus. Reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para não retroceder. Esta é a nossa missão, esta é a intenção do nosso ministério com as nossas reciclagens ministeriais. Também, lembrando que o nosso ministério tem um projeto denominacional. Nós somos uma igreja apostólica, nós somos uma igreja enviada, nós temos como nossa formação ministerial em todos os historiadores, em toda a história do Evangelho, mas o nosso rótulo, se assim pudéssemos dizer, não está em nenhum desses homens, porque nós temos um apostolado. Nosso apóstolo Miguel Ângelo é o nosso paradigma ministerial para a última reforma protestante, é a ele que Deus tem revelado a palavra da graça de Deus para o Ministério Cristo Vive, a palavra da genuína graça. Então, nós seguimos Cristo ressuscitado e glorificado, o qual foi imitado pelo apóstolo Paulo, e o nosso apóstolo Miguel Ângelo, que imita o apóstolo Paulo nas 14 epístolas. Nós usamos as 14 epístolas como prisma da Bíblia Sagrada. Esse quadro que eu estou te mostrando, eu falo bastante dele nas nossas primeiras reciclagens ministeriais. Temos tudo isso postado lá no nosso canal de missões, lá no YouTube, é só você acessar, você vai me ver falar bastante, explicar nas primeiras aulas, falando sobre o nosso ministério. É muito importante você conhecer isso mais a miúde, para que você tenha realmente uma noção muito ampla do que é o Ministério Cristo Vive. Também lembrar a você da importância, por se tratar de um ministério apostólico, um ministério que tem uma direção espiritual específica, nós temos também nossa própria literatura. Então, você que nos acompanha, talvez aí já pelo YouTube, pelos canais, nossa página de missões da sede, você que é uma ovelha interativa, é muito importante você ter a sua biblioteca. E você que é um líder local, um pastor de uma igreja local, você não pode dizer que sua igreja é uma igreja Cristo Vive se você não tiver uma livraria Graça e Verdade. Então, esteja sempre repondo, mantendo a nossa literatura, que é vasta. E para isso, eu tenho te mostrado esse quadro, onde eu te oriento a ir lá no site. Tem essas 3 etapas aí, você acessa, logo na página inicial, vai descendo, aparece o número 1, que é a literatura apostólica. Você clica para conhecer a livraria, então aparece o número 2 aí, que é a livraria Cristo Vive. Vai descendo na barra de rolagem que você vai achar as 2 opções, livros do apóstolo e livros da bispa. É só você clicar que vai abrir todos os livros, a relação com os livros que nós temos em estoque. Então você vai fazer a relação dos livros que você precisa e vai me mandar por e-mail. Você não precisa fazer o pedido pelo site, até porque de vez em quando nós temos problemas no site e eu também não tenho acesso para controlar o seu recebimento. Mas se você verificar o estoque no site e fizer uma relação para mim e mandar para o nosso e-mail de missões, o e-mail oficial de missões, que é o e-mail bispodaniel@igrejacristovive.com.br, você vai poder montar a sua biblioteca, você vai poder dar um upgrade na sua livraria e nós vamos fazer parcelas suaves para você. Geralmente é o Ministério Social que emita boletos no máximo de R$ 95, R$ 98. Nossa intenção aqui não é vender livros, não é ganhar dinheiro com venda de livros, não. Nossa intenção é realmente divulgar esse material e fazer com que você tenha acesso. Então, acredite que nós, muitas vezes, até subsidiamos o custo de alguns livros para que você tenha essa condição, ok? Faça, então, o seu pedido através do e-mail, que nós vamos lhe dar um desconto de 20% em cima do valor que está no site e ainda vamos fazer essas parcelas suaves para você. Outra dica que eu tenho dado aqui na reciclagem, e às vezes fico impressionado porque
parece que alguém não está assistindo, né, das igrejas locais, porque às vezes me vem com uma pergunta que eu tenho explicado aqui exaustivamente em toda a reciclagem. Então, você que está assistindo, fique bem atento, porque isso é importante. Aqui você consegue acessar todo o conteúdo. Você indo lá na própria página inicial do site, vai até a aba Vida Espiritual, clica em cima dela, vai abrir a opção Reciclagem Ministerial. E quando abrir a opção Reciclagem Ministerial, você vai descendo e você vai encontrar todos os módulos em áudio. Olha que bênção! Né? E ali você pode estar salvando, depois multiplicando, gravando CDs, fazendo o seu evangelismo e também consultar todos os módulos do seminário Casa sobre a Rocha, ok? E agora eu quero também falar com você sobre algo maravilhoso que eu sempre tenho feito nas nossas reciclagens, que é a nossa saudação às igrejas dizimistas. Cada vez mais nós estamos vendo como os líderes estão entendendo essa importância, né, de, além de pregarem a graça de Deus, de zelarem pela graça de Deus, também demonstrando essa ligação, essa filiação conosco, quando você se envolve, então, com os nossos desafios da sede, que são inúmeros, são muito grandes. O trabalho que o nosso apóstolo faz de evangelização é gigantesco, é assombroso, às vezes, quando eu vejo, né, as despesas que nós temos, e quando você tem esse desejo, esse sentimento de fidelidade, não apenas os líderes, mas as ovelhas interativas, você que se alimenta do nosso ministério e manda as suas sementes, você realmente mostra, né, que é uma pessoa realmente ligada ao Ministério Cristo Vive. Que bom, bem-haja, você receba na sua vida um retorno, você com certeza tem essa aprovação de Deus e tem o respaldo apostólico, e eu hoje posso profetizar sobre a sua vida bênçãos extraordinárias, grandes surpresas do Senhor sobre a sua vida. Bem-haja, então, muito obrigado a todos que já enviaram seus dízimos, que já informaram. Você, sempre que mandar o seu dízimo, mande por e-mail, né? Evite mandar pelo WhatsApp, porque esse mês, por exemplo, eu tive um problema com o meu celular e agora eu não estou tendo como consultar, para você ter uma ideia. Então, procure mandar pelo e-mail, porque aí fica registrado, tá bom? As suas correspondências mais importantes, mande pelo e-mail de missões, que é o bispo.daniel@igrejacristovive.com.br. E falando em dizimistas, eu quero esta noite mostrar 2 exemplos de 2 grandes dizimistas. E o resultado não poderia ser outro. Olha, o primeiro deles é o nosso bispo Alceu Garda, de Capanema, Paraná. Olha que coisa linda, a fachada da nossa igreja Cristo Vive, em Capanema. A parte interna, olha que acabamento em teto rebaixado, que coisa linda. Olha o chão, o piso, tudo de excelência. Parabéns, bispo Alceu Garda e bispo Leonice Garda, toda essa família querida de Capanema. Não poderia ser outro resultado, pela fidelidade também que vocês têm quanto à vida financeira de vocês junto à sede, junto aos nossos desafios. Parabéns. E outro é o nosso bispo Gustavo, sorriso Colgate, né? E está aí mostrando com alegria esse terreno que até pouco tempo era só mato. Agora você já vê aí uma casa velha, você já vê aí tá aqui a minha esposa lembrando, um local de frente para o shopping, bem no centro de Nova Iguaçu. E você vê aí já os buracos, as fundações sendo feitas. E ele mandou hoje a foto da primeira sapata. Olha que coisa linda! Primeira sapata que foi, né, cheia com a coluna. E já essa parte toda dos lançamentos, dos fundamentos, né? Quando nós levamos a palavra profética, o bispo Gustavo recebeu no seu coração. Hoje nós podemos ver já este sonho, né, de Deus, esse sonho que Deus projetou no coração do nosso bispo Gustavo e se tornando realidade. Em breve nós teremos essas 2 grandes catedrais, né, tanto em Capanema, lá no Paraná, como aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, sendo inauguradas, para a glória de Deus, que realmente quando Deus honra, é com dupla honra. Assim diz a sua palavra, não é verdade?
Glória a Deus. Ministros de uma nova aliança em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Fique com esta palavra, do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Agora nós precisamos começar a entender que nós somos ministros de uma nova aliança, e para ministrarmos esta nova aliança, nós temos que saber como esta nova aliança funciona. Jesus aqui falava para os seus discípulos, né? E nesse momento ali, sempre os escribas e fariseus tentando, né? E testando, fazem esse tipo de pergunta, e Jesus com veemência mostra como isso se sucederia, né? Porque realmente eles esperavam todos que o reino de Deus fosse aquele reino humano, que se mostrasse um poder, uma autoridade na carne, e aquilo não aconteceria. Então muita coisa ainda iria acontecer. Você sabe que nos evangelhos, que chamam de evangelhos, mas na verdade são livros, que evangelho só o da graça de Deus, mas os livros sinóticos, né? Eles tratam desta mesma, por isso são chamados sinóticos, e eles tratam bem dessas questões, mostrando que realmente o reino de Deus não era aquilo exatamente que eles estavam vendo ali, mas era algo muito superior. Não era só a carne de Cristo que estava ali cumprindo, mas o reino ainda haveria de se manifestar. E ele se manifesta hoje. O reino de Deus, ele hoje continua, né, a acontecer. É muito lindo a gente falar de Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago, João no barquinho, até mesmo do apóstolo Paulo, ou de Abraão, Isaac, Jacó, não é verdade? Salomão, Davi, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, os grandes heróis da fé. Mas e de nós? No culto de consagração, nós ouvimos o nosso apóstolo, lembra, amor, dizendo: o livro de Atos não acabou, porque o livro de Atos é o livro que faz o registro dos atos dos apóstolos, né? E o livro de Atos não acabou, o livro de Atos continua. O livro de Atos, ele continua vigorando. Por quê? Nós continuamos, nós somos os discípulos de hoje, por isso que nós temos que viver imitadores de conforme Paulo imitou Cristo, o Cristo ressuscitado e glorificado. E como isso acontece? Isso acontece, meus amados, exatamente Paulo que explica em Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, ou seja, por Adão, na verdade, que ele vem falando nos versículos anteriores, ele diz: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, amados, para a gente entender, né, este tema, ministros de uma nova aliança em nome de Jesus, nós precisamos entender que nós estamos hoje com esta habilidade, habilitados para ministrar esta nova aliança, mas não adianta querer ministrar a nova aliança sem viver a nova aliança. Então, muitas vezes eu lia esse versículo e eu pensava: olha que bênção, e vou reinar, vou ser rei, vou ficar rico, vou ter dinheiro. Não é exatamente disso que esse texto está falando. Também fala porque não se reina na pobreza. É claro, Abraão foi pobre, Isaac foi pobre, Jacó foi pobre, Jesus foi pobre. Jesus não foi pobre. Jesus mantinha os discípulos com ele, Jesus tinha pessoas à sua volta, e Jesus não foi pobre. Jesus se fez pobre mas aquela pobreza que a Bíblia fala é pobreza no que tange ao reino dos céus, a se fazer homem conforme nós, mas não de viver na miséria, na pobreza e passando fome. Jesus abria a sua boca e multiplicava os pães, quer dizer, Jesus não foi pobre. Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Davi. E agora, na nossa vez é que nós vamos ser pobres? Não, irmãos.
Nós só temos que pensar que esse não é o objetivo principal. Então, este reinar em vida é ter o reino de Deus na nossa vida. Conforme Jesus disse, o reino de Deus estará em vós. Quando vocês começarem a olhar, mas onde está o reino de Deus? O reino de Deus estará em vós. Bispo, e como a gente vai processar isso? Como nós vamos manter aceso, né, esse reino de Deus em nós? Lembram da oração quando Jesus ensinou os discípulos? Os discípulos falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos não pediram a Jesus para ensinar outra coisa, mas pediram para ensinar a orar. E Jesus disse, olha, quando vocês orarem, façam assim. E disse a oração do Pai Nosso. Qual seria o procedimento? A oração do Pai Nosso não é uma reza, mas é um modelo de comportamento. É aquilo que você deve pedir a Deus nas suas orações, você deve pedir alinhado àquilo. Então, se você ler o livro do nosso apóstolo, né, as revelações da graça de Deus na oração do Pai Nosso, você vai entender bem isso. Mas aquela célebre frase, quando diz, né, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é reino de Deus na nossa vida. Então, Jesus disse, vocês devem orar sempre pedindo isso. Pedir para vir o reino de Deus na sua vida. E, bispo, como é que nós vamos, então, avançar nesse conceito para podermos ser esses ministros, falar em nome de Jesus? Porque ministrar a nova aliança em nome de Jesus. Jesus ministrou a nova aliança na carne, nos dias da sua carne, era o véu. Ele não podia trazer a revelação. Ele trouxe a nova aliança, ele consumou, mas ele não revelou, ele só revelou o apóstolo Paulo. E é o apóstolo Paulo em Hebreus, no capítulo 12, que nos mostra isso de uma maneira muito especial. Paulo, no capítulo 12 de Hebreus, versículos 1 e 2, ele diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, eu amo a versão e as 14 epístolas, quando o apóstolo Paulo, ele sempre se inclui. Você veja que o apóstolo Paulo, ele nunca se exclui da mensagem, mas ele se inclui na mensagem. Ele diz, visto que nós, né, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, quando Paulo diz aqui, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O nosso estudo desta noite, o nosso tema desta noite está nesse eixo, ele está amarrado nesse texto, para vocês terem uma ideia, porque aqui é como uma síntese. Paulo então diz, portanto, nós primeiro temos à nossa volta uma grande nuvem de testemunhas. E nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos mostrar essa nuvem de testemunhas a nossa diferença. E para isso, ele diz, nós temos que nos desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Pensem num assédio tenaz. A própria palavra, né, a própria frase já explica, irmãos. Pensa o que é um assédio tenaz, é aquela perturbação, aquela perseguição, aquela forçação de barra, aquela coisa que te contra a parede. E Paulo diz, você tem que se desembaraçar e tem que correr com perseverança. Então, segure esse texto, porque nós vamos voltar nele. Porque no fechamento, ele diz, no versículo 2, né? Eu amo quando Paulo, então, chega aqui no versículo 2 e fecha dizendo, olhando firmemente. Irmãos, olhando firmemente. Bispo, isso é possível, bispo? Como é que eu vou olhar firmemente? Como nós vamos fazer? Como nós vamos olhar firmemente para Jesus, para o autor e consumador da fé? Irmãos, é possível. E eu já vou te falar, já vou te explicar. Por isso que eu estou dizendo que esse texto aqui é o texto eixo do nosso tema de hoje. Não sei quem gosta de fazer palavras cruzadas, hoje eu não tenho mais tempo, mas no meu tempo de quartel, que eu ficava às vezes nos quartos de hora e não podia, para não dormir, eu escondia, colocava assim num lugar que não dava para o oficial de dia ver, né, na ronda, e ficava ali riscando uma palavra cruzada para
poder ficar, né, não dormir no quarto de hora. E sabe que às vezes eu gostava de comprar logo aquele que tem um nome difícil. Olha só, o nome do negócio já é difícil. E ainda você acha que tem que acertar tudo, e muitas vezes aquilo que é para te dar uma acalmada, né? Inclusive as pessoas mais idosas, como psicanalista clínico, eu até te receito, use as palavras cruzadas para manter a sua mente ativa, né? A sua mente em função. Porque tudo que você tira da função, você acaba deixando à mercê da disfunção. E a disfunção gera Alzheimer e outras doenças da mente. Então, a palavras cruzadas é muito interessante. Só que muitas vezes, ao invés dela te dar aquela tranquilidade, ela vai te deixar nervoso, estressado. Mas só que o autor, ele também não é tão mal assim. Porque se você não está conseguindo, irmão, vai lá na última página, porque lá na última página tem as dicas. Já reparou? Então, o que eu fazia? Vou te dar uma dica maravilhosa. Eu ia lá e olhava a maior palavra, aquela que passava no meio, que eu não queria também estragar, né, minha distração. Mas eu pegava aquela maior, e aquela frase maior, aquela dica maior eu colocava e fazia logo aquela palavra central. Daquela eu começava a ter dica de vogais ou de consoantes das outras. E aí eu conseguia resolver com muito mais facilidade. Pois esse versículo, né? Esse versículo que eu vou te mostrar agora, esse versículo ainda de Hebreus 12, ele é essa palavra especial, ele é essa explicação para que você tenha facilidade em preencher o resto, né, da sua palavra cruzada. Eu gosto porque Deus, ele te dá os desafios na Bíblia Sagrada, né, conforme esse versículo 1 e 2, dizendo que nós temos que desembaraçar e temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, mas ele também te dá a palavra-chave, ele te dá o resultado. Esse texto de Hebreus 12, 14, então, é aquela dica da última página. Olha, segui a paz. Coloquei até o branco, né, que é a cor tradicional da paz. Segui a paz com aqueles que são da paz. Segui a paz com os bonzinhos. Segui a paz só com os nossos líderes. Ou segui a paz só com quem é bonzinho, com quem é amigo. Não, irmãos. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém agiasmos, ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém, nem você vai ver o Senhor e, portanto, o reino de Deus não virá à sua vida, como ninguém vai ver o Senhor através da sua vida, ninguém vai ver o reino de Deus na sua vida. Mas ele diz, então, seguir a paz, quer dizer que ele te dá a dica. E olha uma questão importante, eu gosto dessa versão, que inclusive é a mais ajustada a King James, né? A versão americana, que é bem fiel aos originais, porque ela diz seguir, quer dizer que a paz ela tem que ser seguida. Então, outra coisa que eu quero te dizer é que você não vai encontrar paz nesse mundo, mas você tem que seguir a paz, porque Jesus é paz. Olha o que disse o profeta Isaías: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, lembra do reino? Para reinar tem que ser pelo menos o príncipe. O principado, né, está sobre os seus ombros, ou seja, a conquista. Lembra do Hebreus 12, versículos 1 e 2, quando disse que ele é autor e consumador da nossa fé? Então, nesse principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome o quê? Por que ele conquistou na cruz do Calvário o reino que hoje podemos ter nas nossas vidas? Por causa disso. Agora, qual é o seu nome? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quer dizer que o principado de Cristo era da paz. Irmãos, não há como afirmar que está no reino de Deus, ou que tem o reino de Deus, ou que está ministrando uma nova aliança, se você não vive em paz. Cuidado com os pregadores da internet. Cuidado com os pregadores da internet. Vou repetir para você. Cuidado com os pregadores do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, que você só vê por ali. Mas se você fosse aprofundar e conhecer a vida das pessoas, você vai ver que de paz eles não têm nada nas suas vidas. Se não tem a paz, não está no fechamento do reino de Cristo, amados. Você vê que
que Isaías profetizou e disse: será, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, o reinado dele, que seria conquistado e hoje estaria na nossa vida, passava por uma questão de príncipe da paz. Olha, você está entendendo? Glórias a Deus. Como Deus é maravilhoso, como a Bíblia é clara e como a Bíblia se explica, amados. Sabe, a Bíblia se explica. Então, o autor e consumador da nossa fé tinha sobre os seus ombros um principado. Por isso ele recebeu uma coroa de espinhos, por isso ele morreu na cruz do Calvário, por isso ele disse: está consumado. Então, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, tudo estava sobre os ombros do Cristo da carne, também estava o principado da paz, que para se materializar e se manifestar hoje em nossas vidas, para que as pessoas vejam o reino de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos realmente exercer o nosso chamado de ministros de uma nova aliança, fazer isso em nome de Jesus, sabe? Nós precisamos estar alinhados a esta palavrinha chamada paz. É o que está aqui em Hebreus 12, 14. Seguir a paz. Sabe por quê? Porque você não vai achar paz nesse mundo não, irmãos. Você não vai achar paz neste mundo. Neste mundo, você pode achar qualquer coisa, menos paz. Sabe? Mas em Jesus, olhando para Jesus, você vai achar a paz. Eu coloquei uma ilustração aqui que você vai entender muito bem o que eu estou falando. Olha aqui, você está vendo aqui essa estrada? Lá, Efésios 2,10, diz que o Senhor preparou boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Eu acredito piamente, eu vejo como cumprimento dessa palavra de Efésios 2,10, como essa pista aqui sinalizada. Você está vendo que tem uma reta e lá na frente tem uma entrada, como se fosse um atalho. Vocês estão observando? Eu copiei essa imagem do Google e coloquei a linha reta, a paz. Coloquei uma tarja preta propositadamente para que você entenda que é o mundo. Esta seta para a direita é o mundo e a seta para frente é a paz. Mas acredite, o tentador, o inimigo, o tempo todo vai tentar nos tirar das boas obras preparadas de antemão, de uma estrada bem sinalizada, uma estrada onde mostra a paz. Acredite nisso. E quando está de dia assim, ainda fica mais fácil, irmãos. Porque você viu como a nossa visão é boa? Agora, e quando anoitece? Quando escurece numa estrada? Amados, viajar no escuro, viajar numa estrada no escuro é terrível. Só que quando ela está bem sinalizada, quando você tem Deus na sua vida, você vai ver os sinais de Deus e você está vendo as linhas ali, ó. Está tudo escuro, mas o motorista que está olhando, está seguindo a paz com todos. Ele vai ver a seta. Ele não vai bater, ele não vai entrar no caminho errado, ele não vai cair no abismo. Cuidado com os pregadores. Cuidado com os pregadores da internet. Volto a dizer, aqueles que não pregam para eles mesmos, aqueles que não vivem a paz de Cristo, aqueles que não acessam o reino de Deus, porque eles vão te guiar para o abismo. Se você seguir quem não está vendo a paz, quem não está seguindo a paz, irmão, quem segue quem não segue a paz, segue guias cegos e é guiado para o abismo. Mas quem está, olha que bom, glórias a Deus, Deus seja louvado, sabe? Eis-me aqui, amados, com humildade. Mas eu estou aqui para, sabe, te encorajar, estou aqui todas as sextas-feiras com a minha esposa, abrimos mão da nossa vida social, nos separamos, nós entendemos o nosso chamado para ser, sabe, esse apoio para você, esse elo ministerial. Algumas igrejas locais, sei lá, alguns líderes talvez ainda não tenham entendido isso, mas Deus é que vai manifestar no coração de cada um. Nós não vamos desistir, né, amor? Porque nós estamos buscando a cada dia esse eixo da paz. Seguir a paz. Porque o mundo, irmãos, a nossa carne, ela não vai nos mostrar a paz. Sabe por quê? Porque a carne não tem paz para nos dar. A carne não tem paz para nós. O mundo não tem paz para nós. Jesus disse, eu deixo a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Quer dizer, não, o mundo não tem como dar a paz, mas Jesus era o príncipe da paz. Por isso que ele consumou essa paz na cruz do Calvário, e hoje nós podemos dizer e seguir a oração do Pai Nosso e dizer todo o tempo, venha a nós
o teu reino, seja feita a tua vontade. Lá em Hebreus, no capítulo 12, conforme nós lemos, ele disse que nós temos que avançar, né, desembaraçando-nos do peso, do pecado que tenazmente nos assedia. Nós temos que avançar, porque nós temos uma carreira que nos está proposta, irmão. Mas se nós não avançarmos, sabe, se nós nos deixarmos seguir pela outra setinha, lembra da setinha? Avançar, avançar, irmãos. Diga aí comigo, custe o que custar, eu vou avançar. Irmão, não entre nos atalhos do mundo, não siga os atalhos do mundo, avance, porque o mundo e a carne não podem te oferecer a paz. Não podem. Olha essa palavra de 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, você está vendo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Você está vendo, amado? Olha, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. É isso que vai tentar te afastar do reino o tempo todo. Quero até te lembrar que nós temos os compactos das 5, da série das 5 mensagens sobre liderança. Nós fizemos as últimas 5 reciclagens online com uma série falando só sobre liderança. Vale a pena você conferir, amado. Não deixe de assistir. Sabe, eu sei que às vezes você ouve o áudio, mas muita coisa se perde. E eu vou te mostrar essa imagem agora, que é muito interessante. Romanos capítulo 8 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porquanto que for impossível a lei, no que tange ao quê? A carne, ele diz, estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então nós podemos chamar esses dois animais, olha aqui, amor, que coisa linda, essa imagem que eu montei para você entender bem. Temos então dois animaizinhos aqui que representam o nosso ser, a nossa existência. Pense você, meu amado, pense você. Dentro de você tem esses dois bois. Bispo, isso é um revelamento, como diria o bispo Gustavo. Isso, irmãos, é uma ilustração. Isso é uma metáfora. Então você é composto por esses dois bois aí, você está vendo? E esses dois bois, um significa espírito e outro significa carne. E não é à toa que o que significa espírito eu coloquei em linha reta, olha só. Tá vendo que o da carne está meio querendo jogar o pescoço para o lado? Olha lá, amor. E o outro está em linha reta, é porque o Espírito vai seguir em frente, alinhado ao que Jesus falou. Mas para que você consiga organizar na sua rota, e você não se desvie, você siga a paz, Jesus também deixou aquela palavrinha básica, aquela dica: colocai sobre vós o meu jugo. Então, o jugo é exatamente essa peça que você está vendo aí sobre o pescoço dos dois boizinhos que nos representam carne e espírito. O que eu quero dizer para você é que Jesus, que era 100% Deus, ele estava falando que ele, quando consumasse na cruz do Calvário, quando hoje habitasse em nós, através do seu reino em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, está lá em Colossenses 1:27, nós teríamos então condições de, vivendo desta forma, termos esse jugo, que é o nosso espírito, um espírito com Deus, numa das partes, e o outro na parte da carne. E a carne vai seguir o espírito. Porque o animal que você treinar mais e alimentar mais é o que vai sobressair. O outro, a carne, vai ter que seguir o espírito. Se você semeia, está lá no capítulo 8 de Romanos, depois você pode ler todo o capítulo 8. O capítulo 8 eu amo. Martinho Lutero dizia que o capítulo 8 era o eixo central da revelação da Bíblia. Então você pode voltar lá depois de ler todo e você vai ver que a carne milita, a carne não pode agradar a Deus, então os que estão na carne não podem agradar a Deus, e por aí vai. Então você colocando o jugo de Cristo, que era o próprio Cristo ressuscitado e glorificado, que hoje habita em nós, que é a força
né, da nossa vida nessa terra, você vai estar com esse jugo. E aí eu gosto de brincar, eu digo, você coloca a carne de carona, né? O espírito vai levando e a carne vai de carona. Não tem coisa melhor do que andar de carona. A carne até se beneficia com isso, pode tirar fotos, pode olhar melhor a natureza, pode ver as coisas belas desse mundo, sem se contaminar, porque está sendo guiado pelo Espírito. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí, meus amados, que você pode, né, estar lá. Nós fomos habilitados para ser um ministro de uma nova aliança. E aí está a dica. Novamente eu digo, aquela palavrinha da dica. Ele responde a vírgula. Tem gente que não entende. Às vezes, bispo Daniel, você está enchendo linguiça. Não, irmão, não estou enchendo linguiça, não. Eu estou explicando a vírgula. Tinha um amigo muito querido que costumava dizer isso para mim, né, amor? O Danielzinho gosta de pregar a vírgula. Danielzinho gosta de explicar até a vírgula. Eu realmente, não é que eu gosto, irmãos, é a forma como Deus trata comigo e fala comigo. E é para a glória dele, com toda a humildade diante de Deus. É Deus, não sou eu que gosto, mas Deus me usa dessa forma. E aqui, nesse texto de 2 Coríntios 3, versículo 6, é importante você ver que no entre vírgulas ele diz não da letra. Não da letra, se não da letra, irmão amado, significa não da carne, não apenas daquilo que está escrito, não apenas ler por ler a palavra, sabe? Não das coisas visíveis, não das coisas tangíveis, não daquela coisa. Cuidado com aquilo que parece. Cuidado com aquilo que salta aos olhos. Fique mais focado naquilo que é espírito, porque ele diz a letra mata. A carne mata, as coisas aparentes matam, as coisas exteriores matam, mas o espírito vivifica, irmãos. Eu coloquei, né, aí em branco, embaixo, Gálatas 5,16, nem coloquei o texto para que você veja comigo, porque esse texto está na minha mente, no meu coração. Digo, porém, eu gosto dessa versão que começa dizendo, digo, porém. É aquele puxão de orelha, aquele sacode, como as nossas desculpas normais que a gente tem no dia a dia. Ah, porque a casca de banana, não, você não sabe. Irmãos, quem poderia ter maior desculpa que o próprio José do Egito? Era a mulher de Potifar, era a mulher do seu senhor. Imagina aquela mulher tentando ele. José não deu desculpa, José disse, eu não posso pecar contra o meu Deus. Né? Falamos muito sobre José nas nossas mensagens da arte de liderar, mas é importante voltar, né, nesse momento, lembrando que José andava no Espírito. Jesus disse, colocai, né, o meu jugo sobre vós, ou seja, sejam guiados pelo Espírito. Né? Andem no Espírito, é o que diz Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Jamais vocês vão pegar o atalho da carne. Jamais vocês vão seguir a setinha da carne. Jamais vocês vão dobrar no atalho e vão esquecer de seguir em frente. Jamais vocês vão deixar de olhar e ver a paz, porque vocês vão estar com o meu jugo, vocês vão estar com a canga, ligando o espírito à carne e vão estar alimentando o espírito, vocês vão ter o reino em vocês e mesmo na maior escuridão vocês vão ver a paz. A setinha indicando, lembra? Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos. Aí, irmão, é só seguir. É só seguir. Ah, mas aquele que diz assim, olha, é melhor saúde do que ter razão. E tá lá malhando o outro, e tá falando mal do outro. Irmão, não tem nem paz. Eu digo para você, quem tem paz, tem saúde e tem razão. Eu vou repetir para você uma frase que eu sempre tenho dito. Entre a provocação e a razão está a reação. Entre a provocação e a razão está a reação. Dependendo de como você age, você reage, você vai perder a sua razão. E não adianta. Nem no Código Penal aceita isso. Dizer, não, eu dei um tapa nele porque ele me deu um tapa primeiro. Não adianta. Se você deu um tapa no outro, se você correspondeu com o tapa, é agressão mútua. Os dois vão entrar no artigo 129 de agressão mútua. Vão ter que dar cestas básicas, vão ter lá a sua condenação, que é uma pena leve, né? Mas vai ter uma pena. Vai ter uma sentença. Não pensa que porque o outro bateu primeiro, você vai ser absolvido, não, irmão. Porque na reação, você perde a razão. Entende? Quer ter razão? Seguir a paz com Deus.
Meu amado, se o outro não quer ter paz com você, que não tenha, mas você vai seguir a paz. Ninguém deve perder a sua paz por culpa sua, você está entendendo? Ninguém vai perder a paz por culpa sua, você tem que ter esse cuidado. Esse é o sinal, seguir a paz. Se você não segue a paz, você não vai à santificação, porque de seguir a paz é a santificação. Está lá, Hebreus 12, 14, conforme nós lemos. Agora, se você não segue a paz, você fica preso. Outro ponto interessante também desse... Lembra que eu falei para você que nós íamos amarrar muito a nossa palavra de hoje em Hebreus 12. Outro ponto importante é quando ele diz, né, que nós temos a rodear a grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos. Irmão, essa palavra, do seu contexto mais amplo, é exatamente isso. Não tem muito que em original, daqui ou dali, não. Não tem que ficar buscando, sabe, muita coisa no original. É o português claro mesmo. Desembaraçar e desembaraçar mesmo. Eu não sei aqui, quem já teve uma experiência de treinamento igual eu já tive em Pântanos. No quartel que eu servi, na Brigada Paraquedista, aqui em Deodoro, nós tínhamos nos fundos do quartel, já preparado para treinamento mesmo, é uma das melhores pistas de treinamento, os outros quartéis, inclusive, vão fazer treinamentos lá, e um desses pontos da pista é um pântano que tem nos fundos do quartel. E ali nós tínhamos que atravessar aquele pântano, aquilo era a pior parte do meu treinamento. E nos primeiros momentos, quando eu ainda era recruta, começando os treinamentos, eu ficava desesperado, irmãos, apavorado, porque tinha que atravessar aquele pântano, ele deve ter mais ou menos aí uns 200 metros, 200 a 300 metros, a distância que tínhamos que atravessar, e isso fardado, né, até mesmo para proteger, a gente atravessava fardado, com boot, e acreditem, quando chegava do outro lado, alguns que não amarravam bem os seus coturnos, ou boots, como quiser chamar, chegavam lá sem eles ficavam presos, sabe por quê? Porque pântano tem o quê? Pântano, ele é um lugar de água parada, ou geralmente onde a água não sai muito rapidamente. O que acontece? As coisas ali não conseguem sobreviver muito tempo, fica sem oxigênio a água, então ali gera-se muita coisa morta, ou e muitas raízes, sabe? Muitas raízes, muita coisa, muito cipó, muita coisa, sabe, ali no fundo, embolada, e aquilo te embaraça. Então, vocês terem uma ideia, era um dos piores treinamentos, porque o pior de atravessar o pântano é se livrar daquelas raízes. E nós estamos num mundo, irmãos, que pode ser totalmente comparado a esse pântano, cheio de raízes, cheio de coisas podres, cheio de coisas mortas, que vai se deteriorando a cada vez mais. Quanto mais água vai acumulando, quanto mais água vai parando, quanto mais o tempo vai passando, a putrefação vai aumentando. Olha só. E as pessoas ficam perdidas nesse pântano, sabe por quê? Porque para atravessar esse pântano, dá para atravessar. Tanto que nós fazemos o treinamento para isso. Porque o soldado tem que fazer o treinamento. Agora, quando eu saí do quartel, já com quase 3 anos de quartel, no início eu levava cerca de 1 hora, às vezes 40 minutos para atravessar aquele pântano. No final eu atravessava aquele pântano em 15, 20 minutos. Sabe por quê? Porque eu aprendi a andar no pântano. Bispo, você tem que aprender a andar nesse mundo, você tem que aprender a viver nesse mundo, tem que seguir a paz, você tem que ser obstinado, você tem que olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, porque nos primeiros dias eu andava, eu ficava tão incomodado e tão preocupado e com tanto medo daquelas coisas todas e com atenção naquelas imundícies, com até nojo, né? Aquele nojinho que a gente tem quando chega no quartel, que é novo, e eu ficava perdido naquilo ali. Mas eu era um obstinado. Acredite que alguns não concluíram esse treinamento. Graças a Deus eu concluí, né? E nem imaginava que isso um dia eu poderia estar usando isso para poder trazer a você aqui. Né? Eram experiências, faz parte, né? E fazia parte das grandes experiências, graças a Deus, que Deus tem me dado na vida, para hoje poder dizer para você, o mundo é um pântano. Você viu o texto que eu li sobre a concupiscência da carne, do mundo é um pântano. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. O mundo é um pântano. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Nós precisamos aprender a lidar com essas situações. E como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque quando eu comecei a entender que eu teria que superar aquilo, o que aconteceu? Eu já passava numa velocidade maior. E outra coisa, claro que depois de 1 ano, 1 ano e meio, quase 2 anos, eu já conhecia o pântano. Bispo, também tem isso.
Eu já identificava, eu já sabia, tinham pedaços do pântano mais fáceis de andar. E eu já seguia, eu fui treinando. Nós precisamos de treinamento. E é o poder de Deus que vai fazer isso conosco. E nós vamos passar com velocidade, e nós vamos romper qualquer barreira, e nós vamos arrebentar qualquer raiz que nos prenda, e nós vamos avançar, irmãos. Você está entendendo? Porque Paulo disse em Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vamos avançar. Agora, se a gente já fica lá no início, não consegue seguir a paz, não consegue olhar, não consegue perseverar, não consegue entender que com Jesus nós vamos chegar do outro lado, fica apavorado, não coloca o jugo de Jesus sobre a nossa vida, não treina para andar no Espírito. Eu gosto desse versículo de Gálatas 5,16, porque diz andai no Espírito. Sabe, andar no Espírito é como se fosse aquele skatista, né? Já viu, para andar num skate não é fácil, irmão, mas se o camarada treina, o camarada anda, pula, voa, faz pirueta naquilo, não é verdade? Atravessar um pântano também não é fácil, mas nós vamos atravessar brilhando, irmãos. E aí eu te convido mais uma vez a olhar aquela cruz, lembra aquela cruz que eu tenho colocado aí? A cruz do crer, receber, confessar e perseverar. Se você tiver coragem, fica de pé na sua casa aí, e fica meio de lado, apontando a sua mão direita para o receber, como se você estivesse nessa posição e o receber se encaixa na sua mão direita. Então você vai ter o crer na sua cabeça, na mente, né? O receber e o confessar, o receber na mão direita, que é a mão da autoridade, e o confessar na esquerda, que é a mão do trabalho, a mão do esforço físico, e o perseverar nas suas pernas, que são exatamente onde você tem que andar, você tem que perseverar. Avançando nessa revelação, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, com a canga sobre os seus ombros, seguindo, alimentando o teu espírito para que o boi da tua carne nunca fique mais forte que o boi do teu espírito. Nós temos o boi da carne e o boi do espírito. Boa lição, bispo. Aprendi que eu tenho o boi da carne e o boi do espírito. Amém. Glória a Deus, irmão. Se isso vai te ajudar, sabe, porque esses exemplos é que nos ajudam a não esquecer nunca mais. Você tem dois bois grandes dentro de você, que puxa um para cada lado. Aliás, o do Espírito não, o do Espírito é firme, ele vai em frente, mas o boi da carne está sempre puxando para o lado. Mas se você fortalecer o boi do Espírito, meu irmão, o da carne pode fazer o que quiser. O da carne pode fazer o movimento que quiser, ele pode tremer, ele pode gritar, ele pode virar o olhinho, que nem aquele boi ali, olha. Ele é aquele ali que está com a cabecinha para o lado, é o boi da carne lá. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não vai avante. Sabe por quê? Porque você anda no Espírito, porque você olha para Jesus, autor e consumador da sua fé, e porque você segue a paz. Seguir a paz com todos e a santificação, ou seja, seguir a paz com todos e andar no Espírito. Com devida venda ao Espírito Santo, fazendo uma remissão de Hebreus 12:14 com Gálatas 5:16. E aí, seguir a paz com todos e a santificação e andar no Espírito. E o seu boi, que anda sempre em linha reta, sempre na direção certa, sempre olhando firmemente para o autor e consumador da fé, sempre vendo a plaquinha dizendo paz, paz, paz. Paz é a dica, irmão. Se não tem paz, não tem reino. Se não tem paz, não tem Deus. Se não tem paz, não tem o príncipe da paz. Se não tem príncipe, não tem rei, não tem reino, não tem nada na nossa vida. Você está entendendo? Seguir a paz. E você vai ser ministro de uma nova aliança, em nome de Jesus. Esse é o nosso tema. Ministros de uma nova aliança, em nome de Jesus. Assim seja. Assim disse o Espírito da graça.